Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o mercado, um pouco sobre toda essa confusão da Evergrande, a maior construtora da China, tem um grande risco de quebrar, e também vamos falar sobre uma das dúvidas que as pessoas mais têm, uma das perguntas mais feitas para mim, que é sobre toda essa confusão da política, a nossa economia, esse mercado volátil que caindo bastante nas últimas semanas. Será que ainda vale a pena investir no Brasil? Vale a pena investir na renda variável ou não? Fica comigo e vamos discutir sobre tudo isso. Se você ainda não me conhece, eu sou o Carlos Salles, investidor, e o meu papel aqui nesse canal é trazer informação e conhecimento para você investir melhor. Então, para não perder outros vídeos que, como esse, pode melhorar a sua performance de investimentos, se inscreva no canal. Então bora logo para o conteúdo. O mercado, de forma geral, reagiu muito mal a alguns acontecimentos aqui no Brasil, alguns acontecimentos na política e também sobre o caso Evergrande em uma escala global, que fez com que muitas bolsas ao redor do mundo também tivessem queda nos últimos dias, principalmente na última semana. Se você ainda não sabe sobre o caso, a Evergrande é a maior construtora da China, além de ter participação em outros negócios também, e existe uma certa especulação que ela pode quebrar. E o maior problema disso, na verdade, são dois grandes problemas. O primeiro é a dívida gigantesca que ela tem, em mais de 300 bilhões de dólares. Para você ter uma noção do tamanho dessa dívida, é mais do que o governo brasileiro arrecada por ano. Em 2019, o Brasil teve um PIB de 1,9 trilhões de dólares, então seria mais ou menos um sexto de tudo que o Brasil produz está em dívida em uma única empresa. Então o mercado fica um pouco assustado com essa dívida enorme e o potencial de escalar, ou seja, a Evergrande quebra, alguns credores podem quebrar por causa disso, além de outras empresas fornecedores da Evergrande. O segundo ponto, que também assusta bastante o mercado, que isso pode fazer com que a economia chinesa, que já vem há algum tempo desacelerando o seu crescimento, sofra um baque e o freio acaba sendo maior. Isso gera menos crescimento em escala global e, de uma forma geral, menos lucro para as empresas ao redor do mundo. E os investidores não gostam disso, é claro. Mas será que eles têm razão? Será que esse caso é tão perigoso assim? Bom, na minha opinião, não. Por dois principais motivos. Os credores da Evergrande, uma parte são os bancos, e outra parte são credores individuais, investidores que compram debêntures, sociedades de investimento. Então, em relação aos bancos, tanto aqui como na China, os bancos são regulados, eles não podem comprometer uma parte significativa dos seus recursos apenas com um cliente. Então, sim, esses bancos devem ter um prejuízo que vai ser contabilizado, mas o estrago não vai ser o suficiente para quebrá-los. Os investidores desses bancos específicos devem sofrer, devem ter uma perda, pelo menos nesse ano, mas não de uma forma significativa que deva quebrar. E os investidores individuais e as sociedades de investimentos devem arcar com prejuízo, mas também o prejuízo vai ser deles e não de uma forma generalizada. A falência de uma empresa, principalmente de uma grande empresa, representa uma parte significativa da economia regional ou até mesmo de um país, é uma situação que traz danos à economia, sem dúvida nenhuma, mas não é o suficiente para abalar a estrutura de uma economia de um país. No caso de 2008, foi uma situação muito diferente, inclusive os valores em créditos e os valores e a empresa que quebrou era um banco, um grande banco, que tem recursos de terceiros, pequenos e grandes poupadores, mas é uma situação muito diferente. Então não é a mesma coisa de 2008 e não é uma repetição de 2008 do Lehman Brothers. Então sim, acho que há um exagero em relação a esse caso. Claro, essa é a minha opinião, mas existe diversos pontos de atenção. No caso da China especificamente, existe problemas com a regulação, existe problemas políticos, sociais, econômicos também que estão deixando os investidores nervosos,
Tanto é que a bolsa de lá, especificamente, não vem apresentando um desempenho positivo, como outras bolsas ao redor do mundo. Mas falando todo esse caso, a gente pode generalizar e transformar e falar um pouco sobre o mercado, que é um dos pontos que eu queria passar nesse vídeo. Assim como o Peter Lynch foi um dos grandes investidores da década de 80 e 90, as preocupações e as aflições que surgem no mercado é praticamente infinita. Então eu quero passar uma mensagem um pouco de tranquilidade, é que preocupações e situações ruins e inesperadas sempre vão acontecer no mercado, sempre vai ter uma queda em algum momento onde as pessoas não estão esperando. E até o próprio fato de um mercado subir muito já pode ser o suficiente para ele cair. Por mais estranho que pareça, o mercado é um fluxo de dinheiro, onde existem compradores e vendedores, e se um momento existe um grande fluxo em uma região, pode ser que esse mesmo fluxo saia desse mercado e vá para o outro, e isso provoca uma grande queda. E um pouco daquela conversa, que há momentos de bastante euforia que a gente vê em alguns mercados em escala global, e em outros momentos o mercado está deprimido, com preços muito baixos. E é o que acontece também em outros mercados. E o que é que a gente pode trazer aqui para o Brasil? E que é justamente sobre a pergunta que eu mais recebo: será que realmente vale a pena investir aqui no Brasil, com todo esse problema na política, com nossa economia que vem de voo de galinha, com recessão, com estagnação, nosso mercado volátil caindo bastante? Bom, tudo isso dá para falar bastante, fazer um vídeo específico só disso, mas podemos abordar sim. Bom, a política brasileira, ela nunca foi exemplar, mas isso quer dizer que não vale a pena investir aqui? A verdade é que o investidor vai ganhar se a empresa que ele comprou as ações desempenhar bem ao longo de algum tempo. Então ele vai ganhar dinheiro, desde que não pague um preço muito absurdo por esse desempenho. A especulação de curto prazo, que é no caso de compra e venda de ações dentro do mesmo dia, dentro de uma semana, de um mês, ou mesmo poucos meses, acaba sendo uma aposta. Então não pode ser confundido com investimento. E essas empresas, para desempenharem bem, não dependem exclusivamente da política. Ela vem mais para atrapalhar do que para ajudar, mas ela não é o fator essencial. Então, se os políticos não decidirem estatizar tudo, confiscarem propriedade privada, tirarem a liberdade da livre iniciativa e transformarem aqui realmente em um comunismo, existe esperança. Em relação ao mercado volátil, a verdade é que quanto menor o preço do mercado, mais a chance de você comprar em um preço depreciado e poder ganhar bastante dinheiro com isso. E não se engane, o mercado realmente caiu muito, mas foram algumas empresas que sofreram mais. Quais são essas empresas? Bom, primeiro são as empresas que estavam em preços realmente astronômicos, que foi o caso de algumas varejistas que a gente comentou aqui, além de algumas ações de tecnologia, a própria Vale, mas também por causa do minério de ferro. Agora, outras empresas que estavam sendo negociadas a múltiplos baixos, várias tiveram quedas, sim, tiveram, porque quando o mercado cai, normalmente, todas as ações acabam caindo um pouco, mas elas conseguiram segurar bastante do seu valor. Então, antes de falar que o mercado aqui está muito ruim, que não vale a pena investir aqui, quer que você vá no shopping, saia de casa, vá para qualquer lugar, você vai ver que vai ter um monte de pessoas consumindo, comprando, empresas vendendo. A nossa economia anda dinâmica, existe uma demanda forte, as vendas andam aquecidas. Tivemos um grande problema nesse ano, no ano passado, que é por causa da pandemia, além de decisões do governo, é claro, nossa política não ajudou, mas sinceramente, difícil os anos em que ela ajuda. Existem vários fatores macroeconômicos que estão ajudando a nossa economia. Eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso. Comprar uma boa empresa em um preço justo ou abaixo do justo, com margem de segurança. Se fizer isso, você vai ter um desempenho melhor do que outros investimentos. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esquece de compartilhar com quem tem interesse e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo como esse que pode te ajudar a investir melhor,
entender um pouco do mercado, um pouco da renda variável, um pouco de investimentos. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.